Polêmica sobre cloroquina no The Lancet. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para falar então desse artigo que causou uma polêmica muito grande no jornal The Lancet. Eu acho que esse vídeo ele é um ótimo vídeo para seguir então o nosso curso que a gente terminou de como estão mentindo para você com estatística, e ele foi recomendado aqui nos comentários. Eu achei realmente muito interessante porque tem tudo a ver com o que a gente tem visto até agora. Antes da gente começar a analisar esse artigo e essa polêmica toda que deu, eu queria clarificar umas coisas aqui com vocês, que eu acho que são essenciais para a gente conseguir entender a natureza do que a gente está falando. Primeira coisa é que todo mundo está falando, porque estão politizando a cloroquina, porque estão politizando o vírus, não sei o que. Gente, saúde e política não são coisas completamente distintas. A gente não pode fingir que elas são coisas simplesmente separadas, que não tem nada a ver uma com a outra, e que a gente está trazendo a medicina ou a saúde, então, para o ramo da política. Então, que a política seria tudo sobre discurso e sobre ideologia, e que a medicina, então, ela está preocupada na ciência e em salvar vidas. Gente, não é bem assim, tá? As duas coisas não são completamente distintas. O que um político decide vai afetar a medicina, e o que a medicina decide vai afetar o ramo da política. Então, a gente não pode tratar elas como coisas separadas que estão se misturando, porque elas são coisas que são diferentes, mas elas afetam uma outra, e elas não são coisas completamente separadas na realidade. E a segunda coisa é que essa visão de dois neurônios aí, ela trouxe o negócio de que, porque se eu sou de direita eu apoio a cloroquina, e se eu sou de esquerda eu não apoio. Gente, o que interessa não é se tu apoia ou não a cloroquina. O que interessa é se ela é eficaz ou não. Ou seja, se ela realmente trata esse problema que a gente está tendo ou não. Não interessa se tu é a favor ou contra. O que interessa é o que o negócio realmente faz. Então, se a gente conseguir mostrar que ela funciona, então todo mundo deveria apoiar. E se for mostrado que ela realmente não funciona, então aí ninguém deveria apoiar. Isso tem que ser independente da tua opinião, entendeu? Então é isso que a gente vai tentar achar. Eu não quero convencer ninguém de que funciona ou de que não funciona, mas a gente tem que achar uma forma certa de como testar essa hipótese, ou seja, a cloroquina funciona ou não. E é isso que eles dizem estar fazendo nesses artigos. Mas se a gente vai ver, como esse exemplo que a gente vai ver hoje, a gente vê que não é bem assim. Então vamos começar. Eu vou pedir aqui rapidinho, se vocês ainda não estão inscritos no canal, se vocês puderem se inscrever, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, que vai ajudar bastante a crescer o canal. Então o que é o The Lancet? O The Lancet é uma das revistas mais antigas, mais conhecidas e com mais prestígio do mundo na medicina. E qual foi o acontecimento? Bom, no dia 22 de maio, a revista lançou um artigo que ligava o uso da cloroquina e do derivado da hidroxicloroquina a não só uma ineficácia no tratamento do Covid, mas também relacionado ao aumento de mortes quando aplicado em pacientes com o Covid. A pesquisa, então, usou dados de 96 mil pacientes nos 6 continentes, em 671 hospitais do mundo, entre os dias 20 de dezembro e 14 de abril. Depois da publicação desse estudo, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os estudos relacionados à cloroquina, e países como a França, a Itália, a Bélgica suspenderam também o uso da medicação no país. E aqui eu já quero notar uma coisa interessante. Olha só, eles suspenderam o uso da cloroquina nos países não porque estavam morrendo mais pessoas, porque eles estavam usando bastante o remédio e o número de casos estava caindo bastante. Eles não suspenderam por causa do aumento de mortes, eles suspenderam porque eles leram uma matéria científica que falava que estava relacionado com o aumento de mortes. Ou seja, não foi que os médicos estavam alarmados que estava realmente tendo um aumento e que não estava sendo eficaz. Foi porque um artigo científico foi publicado e aí eles disseram, não, só um pouquinho, agora a gente vai ter que parar com isso. Só que começaram a surgir comentários interessantes relacionados a esse artigo que foi publicado. Então, por exemplo, uma das coisas que notaram é que tinha índices muito parecidos em países diferentes em tendências da população. Então, por exemplo, pessoas que fumavam eram muito semelhantes à porcentagem que fumava ou que era ex-fumante em países diferentes. O que quando tu vê nos dados gerais é muito estranho, porque os cidadãos de países diferentes têm comportamentos diferentes. E aí teve gente que começou a perguntar, aquela mesma coisa que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, peraí, mas como é que eles conseguiram esses dados? Como é que foi que eles conseguiram tanto dado? Mais de 90 mil pacientes, quer dizer, como é que eles conseguiram todos esses dados? E aí então o jornal britânico The Guardian descobriu que foi a empresa Sugesphere que deu os dados para os pesquisadores. Só que além dessa empresa não ter um histórico relevante na área, também tinha apenas 6 funcionários, sendo que um era um escritor de ficção científica e outro era uma modelo para conteúdo adulto. E um dos escritores desse artigo era executivo-chefe da empresa.
Ou seja, começou a ficar meio nebulosa a situação. Encontraram coisas estranhas, então, por exemplo, tinham hospitais que reportaram mais número de mortes do que de pacientes. E isso é uma coisa que põe em dúvida todos os outros dados que foram obtidos. Aí no dia 2 de junho, ou seja, semana passada, o The Lancet publicou que eles estavam investigando a questão dos dados e que a empresa que forneceu os dados para os pesquisadores estava passando por uma auditoria externa. Só que eles se recusaram a participar dessa auditoria. Como eles não conseguiram fazer essa auditoria e verificar a origem dos dados, então o The Lancet publicou que foi retratado esse artigo. Ou seja, não dá para confiar nos resultados dele. E assim, a OMS então retomou as pesquisas sobre a cloroquina. A gente viu nos vídeos da série de como mentir com estatística que, na verdade, tem várias técnicas de manipulação, tá? Só que as técnicas que a gente viu foram técnicas específicas para uma pesquisa séria. E essa pesquisa aqui, ela já estava realmente com os dados completamente errados, tá? Então os dados que foram fornecidos foram totalmente falsos. É uma pesquisa completamente falsa. Mas digamos que os dados fossem verdadeiros. Digamos que essa pesquisa fosse séria. Qual é o grande problema aqui? A gente vai fazer então uma perguntinha para a criança do maternal. Por que estamos investigando a cloroquina? Qual é o propósito dessa pesquisa? Vamos ver as coisas através da realidade. Então, a gente está pesquisando a cloroquina porque médicos receitam, tá? Os médicos usaram a cloroquina e muitos dos médicos veem que tem um efeito muito bom. Tá? Não estou dizendo aqui que ela funciona ou não, eu estou citando fatos. A cloroquina entrou em jogo porque médicos usaram e médicos aprovaram. Bom, se médicos usaram e médicos aprovaram, vamos conversar com os médicos e saber como é que eles usam, quando que eles usam, quais são as condições que são usadas. E se a pessoa faz essa pergunta básica, essa pergunta simples, que uma criança tem que saber perguntar, a gente vai ver que tem duas coisas. Então a primeira, a cloroquina, ela tem que ser usada no início do tratamento. Se a cloroquina é usada em casos mais graves, ela não tem efeito nenhum. Os médicos sabem disso, os médicos já observaram isso, tá? Então na experiência pessoal dos médicos, eles já viram que só tem efeito no início do tratamento. Não vale a pena dar cloroquina no final do tratamento. E a segunda coisa é a dosagem. Então, cloroquina em doses altas é sim prejudicial à saúde. Eles sabem disso, tu não pode dar uma dose muito alta. Então, quais são as condições que tem que fazer o estudo? Gente, tem que fazer nas condições que os médicos usam. Ou seja, a gente tem que controlar para duas coisas essenciais em qualquer pesquisa sobre a cloroquina, que seria o estágio, ou seja, o nível de seriedade que o paciente está, e a dosagem. Não adianta de nada fazer a pesquisa sem controlar para essas duas coisas, porque esses são os fatores que levaram os pesquisadores a fazer a pesquisa, ou seja, são os casos que deram certo e os casos que deram errado. Então, controlem para esses fatores, isso é essencial. Então deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Digamos que a gente está em São Marino, que é um lugar aí com 30, 40 mil pessoas, nível de vida muito alto, o pessoal recebe muito bem, e aí o governo instaura lá a quarentena, o pessoal para de trabalhar. Daí digamos que 90% das pessoas não precisam do salário para pagar o aluguel, para pagar comida, para pagar necessidades básicas no mês seguinte. Só 10% trabalha, então dependendo daquele dinheiro do mês, ou seja, não tem economias. Aí o governo vai lá e lança um estímulo, digamos, de 2 mil euros por mês para ajudar as pessoas a conseguirem pagar seus aluguéis, suas comidas, suas coisas. E aí tu vai lá e tu vê que na verdade não teve um efeito significativo. Por quê? Porque as pessoas já têm dinheiro, 90% já tem dinheiro. Agora, se tu controla para aqueles 10% que não tem, tu vai ver que teve sim um efeito significativo. Então tu não pode tratar todo mundo igual em casos diferentes. A gente não pode generalizar simplesmente para a população. E o que esse artigo fez? Eles pegaram 96 mil pacientes em volta do mundo. Tu analisa ali o número de pessoas que morreram, que foram analisadas, é por volta dos 10%. E isso indica bastante que as pessoas já estavam em estados mais graves, porque são índices maiores, são índices de mortes maiores do que o índice de morte do coronavírus. Ou seja, as pessoas elas estavam num estado mais grave já. Aí tu vai ver para que eles controlam na pesquisa. Sim, eles controlam para seriedade. Mas aí tem que ver o seguinte, eles não controlam para a interação entre a cloroquina e a seriedade. Eles controlam para a interação entre o número de mortes e a seriedade. Só que tem que saber qual é a relação entre a cloroquina e a seriedade, porque isso afeta nos métodos estatísticos, e isso é importante. Se tem duas variáveis que são correlacionadas, elas têm que ser contabilizadas juntas. Tu tem que fazer uma interação entre as duas. E eles não fazem. E um esforço muito grande que eu vi foi para descrever e contabilizar por etnicidade, por exemplo.
Gente, a cloroquina, ela vai fazer o mesmo efeito numa pessoa do Brasil, numa pessoa da África, numa pessoa do Canadá, numa pessoa da Austrália. Em qualquer lugar do mundo vai ter o mesmo efeito nas pessoas, porque o corpo humano é o mesmo. Quer dizer, existe casos que pode ser diferente? Existe, mas é uma hipótese muito secundária. É uma hipótese muito secundária. É estimado que por volta de 50 mil artigos já tenham sido publicados só sobre o Covid até agora. Isso significa que a gente não tem, possivelmente, como ler todos. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente tem que fazer essa pergunta básica. Por que estamos estudando a cloroquina? Da onde que surgiu a cloroquina na vida? Por que esse assunto veio à tona? E aí tu vai lá e tu pergunta para as pessoas que trouxeram este assunto, que começaram a usar a cloroquina, como é que vocês usam? E aí tu faz o estudo. A gente tem que ter a noção de que tem base na realidade. Então, faz um estudo pequeno. Vai primeiro num hospital com 100 pessoas e vê se tu acha alguma coisa. Se achar, faz um outro maior e vai assim aumentando a escala do estudo. Tu não pode chegar a fazer um estudo geral no mundo inteiro sem considerar as questões pelas quais a cloroquina está sendo usada. Então, por exemplo, foi reportado que nesses hospitais, muitas das mortes que foram reportadas têm 5 vezes mais a dosagem de cloroquina do que é recomendado pelos médicos. Ou seja, é óbvio que a cloroquina não vai funcionar nesses casos. E eu não estou aqui para dizer a cloroquina funciona, porque realmente eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que a gente tem que testar das formas que são válidas. E eu acho que existe uma questão muito grande em volta disso, de tentar negar. E o porquê disso fica para vocês. Vocês pensam, por que alguém gostaria de provar que não funciona? Qual é a intenção de alguém provar que não funciona? Se tantos pequenos médicos dizem que funciona. Então, para mim, os relatos pessoais são muito importantes. Apesar da gente não poder confiar 100% no que uma pessoa fala, eu acho que muitos relatos pessoais são importantes porque eles mostram a realidade do ser humano comum. E a gente tem que levar eles em consideração. Ou seja, vamos investigar como eles estão falando que eles usam, das formas que eles usam que são eficazes. A gente tem que investigar as condições que os médicos dizem que funcionam e não simplesmente chegar e generalizar. E isso é o que eu falei para vocês nesses vídeos. A gente tem que sempre estabelecer a conexão entre a realidade e a estatística. A estatística ela não pode ser lidada como um caso absoluto, como um caso hipotético, como um caso geral. Ela tem que partir da realidade. A gente tem que partir do que nós estamos querendo estudar e ali a gente usa os métodos que são mais próprios para estudar isso. Então por hoje foi isso. Eu espero ter ajudado vocês e eu conto com vocês para continuar sempre perguntando: será que é assim? Será que é assim? E eu acho que juntos a gente vai conseguir sim confrontar essas mentiras que eles estão passando pra gente como se fossem verdades absolutas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.